Existe uma força silenciosa que tem impedido você de prosperar financeiramente? E Florence Scovel Shinn dedicou anos de sua prática espiritual para desvendar esse mecanismo oculto que opera nas sombras da nossa consciência. Não estou falando de falta de oportunidades, não estou falando de economia instável ou má sorte. Estou falando de algo muito mais profundo e muito mais poderoso. Um padrão mental invisível que sabota cada tentativa de prosperidade antes mesmo que ela se manifeste no plano físico. Conheci Daniela numa tarde chuvosa de abril numa cafeteria em São Paulo. Ela era publicitária, trabalhava numa das maiores agências da cidade, ganhava bem acima da média do mercado, mas vivia eternamente endividada. O que mais me chamou a atenção não foi apenas sua situação financeira caótica, mas a repetição de um padrão que ela mesma não conseguia identificar. Daniela havia recebido 3 aumentos significativos nos últimos 2 anos, e em todas as ocasiões, dentro de semanas, surgia uma despesa inesperada que consumia completamente o dinheiro adicional. Um acidente de carro, um problema de saúde que exigiu tratamento particular, um vazamento no apartamento que destruiu móveis caros. Ela olhava para mim com olhos cansados e dizia: é como se o universo não quisesse que eu prosperasse. É como se houvesse algo trabalhando contra mim. Florence Scovel Shinn, em suas consultas particulares durante os anos 20 e 30 em Nova York, identificou esse fenômeno em dezenas de clientes que apresentavam exatamente o mesmo padrão. Ela chamava isso de inimigo financeiro invisível, uma expressão que capturava perfeitamente a natureza dessa força. Ela é real, ela atua constantemente, mas permanece completamente oculta da percepção consciente da pessoa. Shinn descobriu que esse inimigo não é uma entidade externa, não é uma maldição ou azar, mas sim uma construção mental profundamente enraizada no subconsciente, alimentada por anos de condicionamento, crenças limitantes e padrões emocionais não resolvidos relacionados ao dinheiro. O aspecto mais fascinante dessa descoberta é que o inimigo financeiro invisível não apenas bloqueia a prosperidade, ele cria uma ilusão perfeita de esforço e tentativa. A pessoa trabalha arduamente, faz tudo certo no nível prático, mas no nível invisível da consciência, existe um programa rodando em segundo plano que neutraliza sistematicamente cada avanço. É como tentar encher um balde com um furo no fundo. Você pode trabalhar incansavelmente derramando água, mas o resultado final será sempre o mesmo: escassez. Daniela me contou que cresceu vendo a mãe repetir constantemente: dinheiro não dá em árvore, rico não vai para o céu, quem tem muito dinheiro explorou alguém para conseguir. Essas frases, aparentemente inofensivas, foram plantadas no solo fértil de sua mente infantil e cresceram como ervas daninhas, entrelaçando-se com sua identidade e seu sistema de crenças. Quando adulta, Daniela conscientemente desejava prosperidade, mas subconscientemente acreditava que ser rica era algo moralmente questionável, algo que a separaria de Deus ou da bondade. Essa contradição criou o inimigo invisível que sabotava cada tentativa de acumulação financeira. Florence Scovel Shinn desenvolveu um sistema específico para identificar e neutralizar esse inimigo interno. O primeiro passo desse processo não envolve visualizações ou afirmações, mas algo muito mais profundo: um inventário brutal e honesto das crenças subconscientes sobre dinheiro. Shinn pedia aos seus clientes que completassem frases inacabadas sem pensar muito, permitindo que o subconsciente revelasse seu conteúdo verdadeiro. Frases como: pessoas ricas são, se eu tiver muito dinheiro vou, minha família sempre disse que dinheiro, eu não mereço prosperidade porque. As respostas que emergem desse exercício são frequentemente chocantes para a pessoa que as escreve, porque revelam crenças que ela nem sabia que tinha. Quando Daniela fez esse exercício, ela escreveu: pessoas ricas são egoístas e vazias. Escreveu: se eu tiver muito dinheiro, vou perder meus amigos verdadeiros. Escreveu: minha família sempre disse que dinheiro corrompe o caráter. Ela olhou para aquelas palavras no papel e começou a chorar, porque pela primeira vez conseguiu ver o inimigo que havia sabotado sua prosperidade por décadas. Como ela poderia prosperar se, no fundo, acreditava que prosperidade significava se tornar uma pessoa má, solitária e corrompida? O subconsciente, em sua lealdade profunda ao sistema de crenças, estava protegendo Daniela da corrupção, mantendo-a pobre. O segundo elemento do sistema de Shinn envolve rastrear a origem emocional dessas crenças. Não basta identificá-las intelectualmente, é preciso reviver e processar a experiência emocional que as criou. Daniela lembrou de um dia específico. Ela tinha 7 anos.
Quando seu pai perdeu o emprego porque o dono da empresa onde trabalhava havia desviado fundos e fechado tudo da noite para o dia. Ela viu o sofrimento da família, viu a raiva do pai contra aquele rico ladrão, e naquele momento, sua mente infantil fez uma associação: riqueza igual a desonestidade, riqueza igual a causar sofrimento aos outros. Essa experiência emocional traumática criou um programa no subconsciente: rejeitar riqueza para não se tornar como aquele homem que destruiu sua família. Florence Scovel Shinn ensinava que essas memórias emocionais precisam ser conscientemente revisitadas e reformuladas, não no sentido de negar o que aconteceu, mas de separar o evento da generalização. Daniela precisava compreender, no nível emocional profundo, que aquele homem específico era desonesto, não porque era rico, mas porque fez escolhas antiéticas. Riqueza não causa desonestidade. Pessoas desonestas às vezes ficam ricas através de meios antiéticos, mas isso não define riqueza em si. Essa distinção pode parecer óbvia intelectualmente, mas no nível emocional do subconsciente, onde o trauma foi armazenado, ela precisava ser processada e integrada. O terceiro passo no sistema de Shinn envolve o que ela chamava de cirurgia espiritual das palavras. Uma vez identificadas as crenças limitantes e processadas suas origens emocionais, é necessário substituir ativamente esses programas por novos padrões de pensamento. Mas Shinn era muito específica sobre como fazer isso. Ela não acreditava em afirmações genéricas ou repetições mecânicas. Para ela, cada declaração precisava ressoar verdade na consciência da pessoa, precisava ser algo que pudesse ser genuinamente aceito pelo subconsciente. Declarar "eu sou milionária", quando toda a evidência externa contradiz isso, apenas cria mais resistência interna. Em vez disso, Shinn orientou Daniela a trabalhar com o que ela chamava de verdades intermediárias, declarações que constroem uma ponte entre a realidade atual e a realidade desejada. Daniela começou com: estou aprendendo a ter uma relação saudável com dinheiro. Isso era verdade, ela estava fazendo exatamente isso. Depois, é possível ser rica e manter minha integridade. Isso também ressoava como verdadeiro para ela, porque ela conhecia exemplos de pessoas que conseguiam gradualmente. Dinheiro flui naturalmente quando estou alinhada com meu propósito. Essas declarações não forçavam o subconsciente a aceitar algo que ele rejeitava, mas suavemente expandiam os limites do que era considerado possível. Mas Florence Scovel Shinn descobriu algo ainda mais profundo sobre o inimigo financeiro invisível. Ela percebeu que esse padrão não opera apenas no nível das crenças conscientes, mas manifesta-se através de comportamentos automáticos quase invisíveis. A pessoa sabota sua prosperidade através de microdecisões inconscientes que parecem racionais no momento, mas que sistematicamente afastam oportunidades financeiras. Shinn observou que seus clientes com inimigos financeiros invisíveis desenvolviam uma espécie de radar de rejeição para oportunidades de prosperidade. Daniela começou a notar isso em sua própria vida. Quando um cliente importante ofereceu um projeto freelance que poderia render um valor significativo, ela imediatamente pensou em todas as razões pelas quais não poderia aceitar. Estava ocupada, não era sua especialidade, talvez não conseguisse entregar com qualidade. Ela percebeu que esse padrão de autossabotagem acontecia automaticamente, sem decisão consciente. Sua mente gerava instantaneamente justificativas racionais para rejeitar oportunidades de aumentar seus ganhos. O inimigo invisível não dizia: você não merece isso, ele simplesmente fazia com que oportunidades parecessem impraticáveis, arriscadas ou inadequadas. O quarto elemento do sistema de Shinn envolve o que ela chamava de vigilância gentil. Uma vez que a pessoa se torna consciente do inimigo invisível e seus padrões, ela precisa desenvolver uma prática de observação sem julgamento de suas reações automáticas a oportunidades financeiras. Daniela começou a manter um diário onde registrava cada vez que uma oportunidade de ganho aparecia e sua reação imediata a ela. Em 2 semanas, ela tinha uma lista de 12 oportunidades que havia rejeitado automaticamente, e ao reler suas justificativas, conseguia ver o padrão. Não eram decisões racionais baseadas em avaliação cuidadosa, eram reflexos condicionados de um subconsciente programado para rejeitar prosperidade. Florence Scovel Shinn enfatizava que essa vigilância não deveria ser autocrítica ou punitiva. O objetivo não era julgar-se por ter esses padrões, mas simplesmente torná-los visíveis. Ela dizia que o inimigo invisível deriva seu poder da invisibilidade. Uma vez exposto à luz da consciência, ele começa a perder força automaticamente.
Daniela aprendeu a observar suas reações com curiosidade em vez de culpa. Ah, interessante, lá está meu padrão de rejeição operando novamente. O que ele está tentando me proteger dessa vez? O quinto passo do sistema envolve o que Shin chamava de experimentos controlados de prosperidade. Em vez de tentar transformar toda a relação com dinheiro de uma vez, ela orientava seus clientes a escolherem situações específicas e pequenas onde poderiam conscientemente contrariar o inimigo invisível e observar o que acontecia. Para Daniela, isso significou aceitar conscientemente o próximo projeto freelance que aparecesse, independentemente das objeções automáticas de sua mente. A instrução era clara. Quando a oportunidade surgisse e a voz interior começasse a listar razões para não aceitar, ela deveria agradecer a voz por tentar protegê-la, mas agir de forma diferente mesmo assim. 3 dias depois, um colega ofereceu a Daniela a chance de co-criar uma campanha para um cliente novo. Sua mente imediatamente começou. Você já está sobrecarregada, isso vai ser mais estresse, pode dar errado e prejudicar sua reputação. Mas desta vez, Daniela reconheceu o padrão. Ela respirou fundo e disse sim, não porque se sentia confortável, mas como experimento consciente para contrariar o inimigo invisível. O desconforto foi imenso, mas ela manteve o compromisso. A campanha foi criada em 3 semanas, foi extremamente bem recebida, e Daniela recebeu um bônus de R$15 mil. Mais importante que o dinheiro foi o que aconteceu em seu subconsciente. A experiência criou uma nova memória emocional. Aceitar a oportunidade financeira resultou em algo positivo, não em corrupção, não em perda de amigos, não em se tornar uma pessoa. Essa experiência começou a reescrever o programa subconsciente. Florence Scovel Shinn ensinava que uma experiência emocional real é 1000 vezes mais poderosa que 1000 afirmações, porque o subconsciente aprende através de experiência, não através de palavras. O sexto elemento do sistema de Shinn era particularmente radical para sua época e continua sendo hoje. Ela insistia que o inimigo financeiro invisível não pode ser combatido ou destruído através de força de vontade ou controle. Tentar forçar mudança apenas fortalece a resistência. Em vez disso, Shinn ensinava uma abordagem de desarmamento através do amor e da compreensão. Ela orientava seus clientes a literalmente dialogarem com a parte deles que rejeitava a prosperidade, a entenderem sua função protetora, a agradecerem por ter tentado mantê-los seguros, e então gentilmente mostrar novas possibilidades. Daniela começou a fazer isso em suas meditações matinais. Em vez de lutar contra seus medos e resistências sobre dinheiro, ela os reconhecia. Eu vejo você, parte minha que tem medo de que dinheiro me transforme em alguém má. Obrigada por tentar me proteger, mas agora vou te mostrar que existe outro caminho. Vamos descobrir juntas como posso prosperar e manter minha essência. Essa abordagem de parceria interna, em vez de guerra interna, começou a dissolver resistências que décadas de esforço e força de vontade não haviam conseguido mover. Florence Scovel Shinn observou em seus casos que o inimigo financeiro, invisível, frequentemente tinha aliados em relacionamentos externos. As pessoas ao redor, especialmente família e amigos próximos, muitas vezes reforçavam inconscientemente os padrões limitantes. Quando Daniela começou a prosperar, quando começou a aceitar oportunidades e ganhar mais dinheiro, algumas pessoas em sua vida reagiram com comentários sutis mas venenosos. Você está ficando muito ambiciosa, cuidado para não virar o workaholic, dinheiro não é tudo na vida. Esses comentários, vindos de pessoas queridas, tinham o poder de reativar o inimigo invisível interno. O sétimo passo do sistema de Shinn envolvia o que ela chamava de fortalecimento da identidade próspera. À medida que a pessoa começava a transcender seus padrões limitantes, ela precisava desenvolver resiliência contra as pressões externas que tentavam puxá-la de volta. Shinn ensinava que isso não significava cortar relacionamentos, mas significava desenvolver clareza inabalável sobre quem você está se tornando. Daniela aprendeu a responder aos comentários limitantes não com defensividade, mas com afirmação calma. Eu estou criando uma vida próspera porque mereço abundância e posso usar recursos financeiros para fazer bem no mundo. Mas Florence Scovel Shinn também identificou uma dimensão espiritual mais profunda do inimigo financeiro invisível. Ela descobriu que, em muitos casos, a resistência à prosperidade estava conectada a uma crença inconsciente de que espiritualidade e materialidade eram opostos incompatíveis. Muitas pessoas carregavam a ideia, absorvida de tradições religiosas ou espirituais mal compreendidas, de que para ser espiritualmente elevado era necessário ser materialmente pobre. Essa crença criava um conflito interno devastador. A pessoa desejava prosperar,
mas temia que ao fazê-lo estivesse se afastando de Deus ou do caminho espiritual. Daniela, que havia sido criada em família católica tradicional, carregava essa crença profundamente enraizada. Ela lembrou de ter ouvido na infância que Jesus disse ser mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa passagem, interpretada literalmente, havia criado nela a convicção de que precisava escolher entre prosperidade material e salvação espiritual. O inimigo invisível, nesse caso, não estava apenas protegendo-a de se tornar má, mas estava salvando sua alma. Shin trabalhava essa questão recontextualizando completamente a relação entre espiritualidade e materialidade. Ela ensinava que a fonte divina, como ela chamava, é a abundância infinita e deseja que todos prosperem. A escassez não é uma virtude espiritual, é uma distorção da verdade divina. Dinheiro não é intrinsecamente bom ou mal, é energia neutra que amplifica as intenções de quem o possui. Uma pessoa espiritual com recursos financeiros pode causar impacto transformador no mundo. Uma pessoa espiritual em escassez constante está frequentemente tão preocupada com sobrevivência que tem pouca energia para servir ao bem maior. Daniela teve uma experiência profunda quando começou a trabalhar com esse conceito. Numa meditação, ela teve uma visão de si mesma usando sua prosperidade crescente para criar um projeto social que ensinaria crianças de comunidades carentes a desenvolverem habilidades criativas. Ela percebeu que sua prosperidade não a afastaria de propósito espiritual, mas lhe daria ferramentas para manifestá-lo de forma mais poderosa. Essa percepção dissolveu camadas profundas de resistência que afirmações superficiais nunca haviam tocado. O oitavo elemento do sistema de Florence Scovel Shinn era o que ela chamava de prática da prosperidade testemunhada. Ela descobriu que quando uma pessoa compartilhava suas pequenas vitórias sobre o inimigo invisível com outras pessoas que compreendiam a jornada, isso criava uma espécie de ancoragem no mundo físico que fortalecia a transformação interna. Daniela começou a participar de um grupo de estudos sobre prosperidade consciente, onde mensalmente compartilhava seus progressos e desafios. Algo poderoso acontecia nessas reuniões. Quando Daniela contava sobre ter conscientemente aceitado uma oportunidade apesar do medo, quando compartilhava sobre ter notado e desarmado um padrão de autossabotagem, as outras pessoas no grupo não apenas a apoiavam, mas aprendiam com sua experiência. E quando ela ouvia as histórias de outros, via padrões semelhantes aos seus operando em vidas diferentes, o que criava uma compreensão mais profunda de que o inimigo invisível não era falha pessoal dela, mas um fenômeno humano universal que poderia ser transcendido. Florence Scovel Shinn também ensinou que o inimigo financeiro invisível deixa pistas em nossa linguagem cotidiana. As expressões que usamos casualmente revelam e reforçam nossos programas subconscientes sobre dinheiro. Daniela começou a notar quantas vezes por dia ela dizia frases como: "Não posso pagar isso, não tenho dinheiro para isso, está muito caro." Mesmo quando essas declarações eram factualmente verdadeiras no momento, a repetição constante delas gravava mais profundamente o padrão de escassez no subconsciente. Shinn orientou Daniela a substituir essas expressões por alternativas que abrissem possibilidades em vez de fechá-las. Em vez de "não posso pagar isso", ela começou a dizer "escolho investir meu dinheiro em outras prioridades agora", ou "estou criando capacidade para ter isso". A diferença parece sutil, mas o impacto subconsciente é profundo. A primeira versão é uma declaração de limitação fixa e permanente. A segunda é uma declaração de escolha e possibilidade futura. Com o tempo, essas pequenas mudanças de linguagem começaram a reformatar os programas mentais. O nono passo do sistema envolvia o que Shinn chamava de alimentação consciente do novo padrão. Não bastava identificar e começar a desmantelar o inimigo invisível, era necessário simultaneamente nutrir ativamente um novo padrão de consciência próspera. Isso significava expor-se deliberadamente a histórias, imagens, pessoas e ambientes que exemplificavam a possibilidade de prosperidade alinhada com integridade. Daniela começou a ler biografias de pessoas que haviam criado riqueza enquanto mantinham valores éticos e contribuíam positivamente para o mundo. Ela passou a seguir empreendedores sociais que usavam negócios como veículo de transformação. Ela visitou lugares que representavam abundância e beleza, não para desejar tê-los, mas para permitir que seu subconsciente absorvesse a vibração da prosperidade. Shinn ensinava que o subconsciente aprende por osmose e modelagem, então expor-se consistentemente a exemplos do que deseja criar a educação poderosa para as camadas profundas da mente. 6 meses após iniciar esse processo, Daniela estava vivendo uma realidade financeira completamente transformada.
Não apenas sua renda havia aumentado significativamente, mas pela primeira vez em sua vida adulta, ela estava acumulando poupança. Mais importante, a relação dela com o dinheiro havia mudado fundamentalmente. Ela não tinha mais a sensação de estar lutando contra uma força invisível. As oportunidades que apareciam não geravam mais reação automática de rejeição. Ela podia avaliar cada situação com clareza e escolher conscientemente, sem sabotagem subconsciente. Mas a transformação mais profunda estava em como Daniela via a si mesma. Ela não era mais alguém que secretamente acreditava não merecer prosperidade, alguém programada para rejeitar a abundância para se proteger de corrupção imaginária. Ela havia integrado uma nova identidade, uma pessoa que pode prosperar, manter integridade e usar recursos para criar impacto positivo no mundo. O inimigo invisível não havia sido destruído através de batalha, mas havia sido transformado através de compreensão, amor e reprogramação consciente. Florence Scovel Shinn ensinou que esse processo de identificação e transformação do inimigo financeiro invisível não é evento único, mas prática contínua. Novos padrões limitantes podem emergir em níveis mais profundos à medida que a prosperidade aumenta. Cada novo nível de abundância pode ativar novos medos, novas crenças limitantes que estavam dormentes enquanto os ganhos eram menores. Por isso, a vigilância gentil, a disposição de olhar honestamente para resistências internas, precisa se tornar estilo de vida, não projeto com data de conclusão. Daniela descobriu isso quando, 2 anos depois de sua transformação inicial, recebeu uma proposta para a sociedade numa agência que potencialmente triplicaria seus ganhos. Mesmo depois de todo o trabalho interior que havia feito, novos medos emergiram. E se eu não for capaz de administrar esse nível de responsabilidade? E se eu fracassar publicamente? E se isso destruir meu equilíbrio de vida? Ela reconheceu que esses eram ecos do antigo inimigo invisível, operando em nova frequência. Mas desta vez ela tinha ferramentas. Ela não rejeitou automaticamente a oportunidade nem ignorou os medos. Ela os observou, dialogou com eles, processou as emoções subjacentes, e então tomou decisão consciente baseada em clareza, não em programação subconsciente. Ela aceitou a sociedade e criou sistemas de suporte para navegar os desafios. O inimigo invisível havia se manifestado, mas não tinha mais poder de controlar suas decisões. Os decretos que Florence Scovel Shinn desenvolveu para trabalhar com o inimigo financeiro invisível eram específicos e precisos. Não eram afirmações genéricas sobre riqueza, mas declarações que diretamente desarmavam os padrões específicos de autossabotagem. Daniela trabalhou com decretos como: eu vejo e dissolvo todos os padrões subconscientes que bloqueiam minha prosperidade. Cada crença limitante sobre dinheiro agora vem à luz da consciência, onde pode ser transformada. Eu reclamo meu direito divino de prosperar mantendo total integridade e alinhamento com meus valores mais elevados. Ela também usava decretos específicos para situações onde notava o inimigo invisível tentando operar. Esta oportunidade que aparece diante de mim não é ameaça à minha alma, mas convite para expandir. Eu aceito o bem que o universo está oferecendo. Eu sou digna de receber abundância. Minha prosperidade beneficia não apenas a mim, mas todos ao meu redor. Repetir esses decretos no momento exato em que a resistência interna surgia era como aplicar antídoto específico para veneno específico. Florence Scovel Shinn também ensinou decreto poderoso para reprogramação profunda durante o sono, quando o subconsciente está mais receptivo. Enquanto dormo esta noite, todos os programas limitantes sobre dinheiro em meu subconsciente estão sendo suavemente dissolvidos e substituídos por consciência de abundância infinita. Eu acordo amanhã com capacidade expandida de receber e reter prosperidade. Daniela fazia esse decreto todas as noites antes de dormir, e frequentemente tinha sonhos onde processava e liberava medos antigos sobre dinheiro. Um aspecto crucial do ensino de Shinn que Daniela descobriu fundamental foi a prática de gratidão específica pelo dinheiro que já possuía, não importa quão pequena a quantia parecesse. O inimigo invisível opera parcialmente através de foco constante em escassez, em o que falta, em o que não é suficiente. Contrabalançar isso através de reconhecimento deliberado de abundância já presente começa a mudar o padrão de percepção. Daniela começou um ritual matinal de listar mentalmente tudo que o dinheiro que ela já tinha permitia. Um teto sobre a cabeça, comida nutritiva, transporte, conexão com pessoas queridas, alguns pequenos prazeres. Isso não era negar o desejo de mais, mas era recalibrar a consciência para reconhecer suficiência existente enquanto abrindo espaço para maior expansão.
O 10º e último elemento do sistema de Florence Scovel Shinn para trabalhar com o inimigo financeiro invisível era o que ela chamava de oferenda de prosperidade. Ela descobriu que quando uma pessoa está presa em padrões de escassez, uma das formas mais poderosas de começar a dissolver esses padrões é através de ato consciente de generosidade financeira, mesmo que pequeno. Isso parece contraintuitivo quando há escassez, mas Shinn ensinava que a generosidade envia mensagem poderosa ao subconsciente. Existe suficiente para compartilhar. Não estamos em modo de sobrevivência. Daniela começou a praticar isso doando mensalmente uma pequena porcentagem de sua renda para causas que ressoavam com seus valores. No início, a resistência interna era intensa. Você não tem dinheiro sobrando para doar, precisa de cada centavo para suas próprias necessidades. Mas ela reconheceu essa voz como inimigo invisível tentando mantê-la em consciência de escassez. Ela fez as doações mesmo com a resistência, e algo notável aconteceu. Cada vez que ela doava, mesmo quantias pequenas, ela experimentava a sensação física de expansão, como se seu campo energético literalmente se alargasse. E repetidamente, dentro de dias após fazer doação, oportunidades inesperadas de ganho apareciam. Isso não era magia ou barganha com o universo, como Shinn explicava. Era mecânica de consciência. O ato de dar quebra o padrão de agarrar, de medo, de acreditar que nunca haverá suficiente. Ele cria espaço energético para mais fluxo, mais circulação. Daniela percebeu que enquanto ela mantinha a postura de segurar firmemente cada centavo por medo de não ter suficiente, ela estava literalmente criando bloqueio energético que impedia novo dinheiro de entrar. A generosidade consciente era a ferramenta para dissolver esse bloqueio. Hoje, 4 anos após aquele primeiro encontro na cafeteria, Daniela tem negócio próprio que gera renda 6 vezes maior que seu melhor salário como funcionária. Ela criou o projeto social que havia visionado, ensinando criatividade para crianças em situação de vulnerabilidade. Ela tem poupança saudável e investimentos crescendo. Mas o que ela considera sua maior riqueza não é o dinheiro em si, mas a liberdade interior que conquistou. Ela não é mais escrava de programas subconscientes invisíveis que sabotavam cada tentativa de prosperar. Ela vê claramente seus padrões quando eles tentam reemergir, e tem ferramentas para trabalhar com eles conscientemente. A jornada de identificar e transformar o inimigo financeiro invisível que Florence Scovel Shinn mapeou tão brilhantemente não é sobre adquirir nova técnica de manifestação ou fórmula mágica para ficar rico. É sobre algo muito mais profundo e duradouro. Libertar-se de prisões mentais invisíveis que foram construídas ao longo de anos, às vezes gerações, de condicionamento limitante. É sobre recuperar poder de escolha consciente sobre relacionamento com dinheiro, em vez de ser controlado por reflexos automáticos programados na infância. Se você reconhece em sua própria vida padrões de sabotagem financeira, se sente que trabalha duro mas nunca consegue realmente prosperar, se oportunidades aparecem mas você sempre encontra razões para não aproveitá-las, se cada avanço financeiro é seguido por crise inesperada que consome o ganho, então provavelmente você tem seu próprio inimigo financeiro invisível operando nos bastidores de sua consciência. E a boa notícia, como Florence Scovel Shinn demonstrou através de centenas de casos, é que esse padrão pode ser identificado, compreendido e transformado. O trabalho requer honestidade brutal consigo mesmo, disposição de olhar para crenças e emoções desconfortáveis, coragem de agir diferentemente mesmo quando cada fibra do seu ser está gritando para manter o padrão antigo. Mas do outro lado desse trabalho está a liberdade que muitas pessoas nunca conhecem, a liberdade de prosperar sem culpa, sem medo de que prosperidade destrua sua alma, sem sensação constante de estar lutando contra a força invisível que está sempre sabotando seus esforços. Florence Scovel Shinn nos deu o mapa preciso para essa jornada de libertação. Ela mostrou que o inimigo não está nas circunstâncias externas, não está na economia ou na falta de oportunidades, mas mora nos padrões invisíveis de nossa própria consciência. E quando trazemos luz da consciência para esses padrões, quando os vemos claramente sem julgamento, quando processamos as emoções e experiências que os criaram, quando conscientemente construímos novos padrões através de ação repetida e escolha deliberada, a transformação não é apenas possível, ela é inevitável. Suas finanças não são ditadas apenas por seus esforços externos, mas profundamente moldadas pelos programas invisíveis rodando nas profundezas de seu subconsciente. Identifique esses programas, transforme-os com amor e compreensão, e observe como a própria realidade externa começa a refletir a nova realidade interior que você criou conscientemente.